Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqueles que nos acolhem aqui em Viseu e, portanto, quer o PSD de Viseu, quer o Sr. Presidente da Câmara, ambos nossos amigos e que nos acolhem aqui nesta jornada tão importante que o PSD realiza em termos parlamentares. Cumprimento, evidentemente, a Sra. Deputada Assunção Esteves, que não é uma deputada qualquer, é a Sra. Presidente da Assembleia da República e, através dela, cumprimento-os a todos também. E queria também cumprimentar a doutora Teodora Cardoso, que aqui está para intervir num dos painéis durante a tarde, creio que para falar de sustentabilidade das finanças públicas, que é uma matéria que estará muito no centro das nossas atenções. Mas quero, sobretudo, caro Luís Montenegro, felicitar o Grupo Parlamentar pela escolha do tema sustentabilidade e pós-Troika ou pós-programa. Sendo que a sustentabilidade será aqui analisada nas suas diversas dimensões, na dimensão das finanças públicas, na dimensão económica e também na dimensão social e demográfica. Presumo que isso nos dê um contexto geral também para falar da coesão territorial e da sustentabilidade do território. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, quando se fala de sustentabilidade, fala-se objetivamente de futuro. Quando tiramos uma fotografia a uma determinada situação, seja das nossas finanças públicas, seja da forma como a economia se está a comportar, seja relativamente ao desemprego, quando tiramos uma fotografia, ela dá-nos sempre uma imagem estática de alguma coisa que aconteceu. Quando falamos de sustentabilidade, estamos sempre a projetar um conjunto de dinâmicas para o futuro. Quando falamos de sustentabilidade das finanças públicas, estamos a pensar no que é que devemos fazer para que o país não volte a passar pelo que passou em 2011 e nestes 3 anos quase que levamos de programa de assistência económica e financeira. Estamos a pensar, portanto, em tudo o que devemos realizar de maneira a que a nossa dívida pública possa ser paga com o esforço da nossa economia e com a nossa disciplina orçamental. Quando estamos a falar em sustentabilidade da nossa economia, estamos a pensar nas reformas de fundo que propiciarão um retorno do crescimento, não de um crescimento ocasional que apareça por razões quase mecânicas, porque já se contraiu tanto que qualquer coisinha que possa melhorar no futuro, isso representa um crescimento. Não, nós queremos um crescimento que se possa projetar consistentemente para o futuro. E quando falamos de sustentabilidade social e demográfica, estamos também a projetar as nossas preocupações de natureza social a um prazo mais longo. Portanto, é muito feliz esta temática que aqui vos trará e que motivou o convite a diversas personalidades para que nos pudessem ajudar a fazer essa reflexão, porque o futuro se prepara sempre com muita antecedência. O bom e o mau. O que o futuro nos trouxe de mau foi preparado durante muitos anos em que estas matérias não foram acauteladas. O que de bom nos pode trazer resultará, no essencial, da previdência que tivermos, da prudência, na maneira como soubermos tomar nas nossas mãos o nosso destino, decidindo com antecipação aquilo que é preciso para que o futuro nos possa trazer, de facto, um caminho de sustentabilidade. O que fizemos nestes 3 anos teve também que ver um pouco com isso. Nós estivemos a corrigir situações de desequilíbrio muito profundas, mas estivemos também a lançar as sementes para a sustentabilidade no futuro. Sabemos hoje que uma parte do esforço grande que fizemos começa a fazer sentido, porque começamos a ter já
a evidência de que a nossa economia vai começando a recuperar de forma gradual, mas sustentada. O emprego está finalmente, sobretudo ao longo do último semestre de 2013, mas pelos indicadores que vamos reunindo, parece que o início do ano também aponta para uma recuperação do emprego. Precisamos, para ter noção sobre se essa recuperação do emprego é ou não é sustentável, de olhar um pouco também para a economia. Sabem que nós, aqui há cerca de 10 anos, tínhamos um desemprego estrutural relativamente baixo. Mas ao longo de todos esses anos, de toda essa década, o desemprego estrutural foi aumentando. O que significa, portanto, que ao longo de toda uma década, o potencial da nossa economia foi encolhendo. E, portanto, quando ela estiver plenamente a funcionar, é suposto que ainda assim não possa absorver todo o desemprego que foi gerado ao longo de todos estes anos, mas em particular nos últimos anos mais sensíveis da crise. O que significa, portanto, que a retoma do emprego será tão mais sustentável se o for a da economia. E isso obriga-nos a olhar para as nossas empresas, para o nosso mercado de trabalho, para os mercados do produto e verificar se as reformas que fomos fazendo ao longo destes anos conseguem ou não aumentar esse potencial de crescimento da economia e de, portanto, reduzir o desemprego estrutural. Segundo a OCDE, Portugal é um dos países em que o sentido das reformas seguiu mais de perto aquilo que são as boas práticas e, portanto, aquilo que são as recomendações que estas instituições que observam muitas economias vão fazendo e em que, até 2020, o potencial da nossa economia pode aumentar até um pouco mais de 3% do produto de hoje, se realmente conseguirmos manter este caminho que temos vindo a seguir até esta data. Tudo leva a crer, portanto, que se soubermos persistir, vale a pena agora monitorizar bem o desenvolvimento destas reformas, de modo a ver se conseguimos ou não passar daquilo que são as intenções que estão manifestadas nos diversos relatórios que foram sendo feitos para a prática económica. Porque, como todos sabem, não basta fazer reformas, não é preciso simplesmente mudar as leis, é preciso depois acompanhar a execução dessas reformas para termos a certeza de que tiramos dela o maior partido possível. Julgo que o que temos feito até hoje nos dá um sentido prospectivo de sustentabilidade que não foi possível ter no passado. Ficará durante muito tempo no debate político uma frase que foi dita pelo nosso líder parlamentar em vésperas do nosso Congresso. O país está melhor, mas os portugueses ainda não. Não sei se recordam disto. E isto tem sido utilizado a cada debate no Parlamento para dizer que o que está melhor é uma ficção porque as pessoas sentem no dia-a-dia que as coisas estão pior. Ora, na altura, o próprio líder parlamentar, e muito bem, teve a ocasião de dizer que em 2009, depois daquelas decisões que apontavam do governo de então para o aumento do funcionalismo público, para a baixa dos impostos, do IVA, na altura foi do IVA, que as pessoas tinham a sensação de que tudo estava melhor, que a vida corria bem, quando de facto já estava mais do que assinado o nosso encontro com um pedido de resgate externo. Há realmente um certo desfazamento entre aquilo que nos parecem ser as evidências do que uma economia nos pode trazer no futuro e aquilo que é a percepção mais imediata das pessoas. E este desfazamento cria sempre uma grande exigência, é sempre um grande desafio político para que os decisores
no Governo, no Parlamento, possam transmitir às pessoas o sentido geral do que estão a fazer com a melhor qualidade possível da informação que lhes deve ser proporcionada. Digo isto tudo para poder expressar bem a ideia de que, nos próximos anos, assim que acabar o nosso programa de assistência económica e financeira em maio próximo, nós ainda temos um caminho longo para percorrer de garantir a sustentabilidade da economia, das finanças públicas e da área social. Há quem veja nisto um castigo, como que se fosse muito mau, que nos próximos anos a sustentabilidade do país, portanto, dependesse ainda do rigor, da exigência, da determinação na realização de determinadas políticas. Eu não entendo assim. Eu julgo que aqueles que gostam muito de prometer facilidades, em regra, o que prometem é um encontro inexorável com a insustentabilidade. Portanto, quando nós não temos uma bola de cristal e não sabemos tudo o que vai acontecer nos próximos 20 anos, evidentemente, mas sabemos hoje o suficiente para saber que Portugal tem hoje condições para crescer de uma forma sustentada, se as reformas no plano económico que nós temos vindo a fazer prosseguirem, se o Estado inverter esta tendência para gerar déficits permanentes, por outras palavras, se tivermos boas contas públicas, se nós conseguirmos ter entendimentos tão alargados quanto possível, nomeadamente com os parceiros sociais, com outros partidos, para garantir que o sentido destas reformas permanecerá. E foi por isso que, ainda há pouco tempo, foi possível ouvir da parte do maior partido da oposição que, sim, é verdade, no dia a seguir às eleições, em 2015, se o Partido Socialista ganhar as eleições, eventualmente, não será possível repor logo os salários e as pensões que tiveram de ser restringidas. Vai demorar algum tempo, segundo o Partido Socialista. E eu concordo. Disse-o com muita antecedência, vai depender da forma como a nossa economia crescer e de como nós conseguirmos atingir os objetivos que estão determinados, que é o de inverter esta história de déficits para passarmos a ter excedentes primários, que é como quem diz, retirar ao estoque de dívida e não acrescentar todos os anos ao estoque de dívida. Não vai ser possível, portanto, segundo o Partido Socialista, e eu não tenho dúvida disso, no dia a seguir às eleições, em 2015, quem quer que esteja no governo, repor automaticamente os salários e as pensões. Faço uma pergunta. Por que é que, então, nos dias em que não se reconhece esta necessidade de poder apenas repor na medida das nossas capacidades, porque se insiste em pedir a inconstitucionalidade dessas mesmas medidas? Parece uma contradição, não é verdade? Pois se em 2015 não vai ser possível repor, muito menos em 2014, não é verdade? Então, porque se pediu a verificação de constitucionalidade de uma medida que é, segundo o próprio Partido Socialista, deduzimos nós, indispensável ao equilíbrio das contas públicas. Eu digo isto porque isto sugere, evidentemente, que a luta política, muitas vezes, atravessa-se na nossa realidade de uma forma que não é consentânea com a visão que nós temos do que é a sustentabilidade futura do país. A proximidade de atos eleitorais tem sempre influência na forma como os políticos se conformam. Se comportam, peço desculpa, e às vezes
se conformam a essa maneira de estar. Nós sabemos que em alturas de eleições se devem prestar contas e se devem renovar propostas para futuro. Mas devemos fazê-lo de modo a preservar o sentido dos sacrifícios que já foram realizados e não o de acrescentar incerteza e ansiedade nas pessoas. Dou outro exemplo. É sabido que nós ainda precisamos de fazer descer o nosso déficit público em 2015, nos termos que ficaram acordados com os nossos credores internacionais, para 2,5% do produto interno bruto. Nós não sabemos ainda, com rigor, em termos de valor absoluto, o que é que isso vai significar. Mas haveremos de saber, dentro de algum tempo, durante o mês de abril, isso terá de ficar clarificado, com a informação que tivermos disponível, qual é o valor nominal que isso pressupõe. Há pessoas que estão muito ansiosas por saber se é 1.500 milhões, se é 1.700, se é 2.000, se é 2.500. Eu confesso, não sei quanto é. Estamos à espera que o Instituto Nacional de Estatística possa dar-nos informação o mais relevante possível sobre o novo sistema de contas relativamente à projeção das alterações que vamos ter de realizar nas contas de 2010 até agora, porque esse sistema de contas mudou dentro da União Europeia e nós precisamos saber, como todos os outros países, quais são, então, as novas projeções que teremos de 2014 para os anos seguintes. E é em função disso que nós saberemos com mais rigor qual é o valor exato que teremos de ter em conta para reduzir o nosso déficit no próximo ano. Mas uma vez que ainda temos déficit e que o temos de reduzir para 2,5%, já se sabe que nós, entre medidas do lado da despesa e medidas do lado da receita, teremos de encontrar um mix que seja uma combinação a melhor possível para reduzir o nosso déficit em 2015 para 2,5%. Já apareceram partidos que, sabendo disto, porque isto é transparente, que dizem há uma agenda escondida de cortes para realizar. Ora, não há nada escondido. Não pode haver nada mais público do que isto. A pergunta que se tem de fazer, então, é esta. Os partidos que acham que há uma agenda escondida e de que não se devem fazer mais cortes, querem mais déficit para o próximo ano? Têm de o dizer. Não podem dizer que não é possível ter mais cortes e que depois temos de cumprir as metas do déficit. Isso é que não bate a bota com a perdigota. Nós temos de ser coerentes com aquilo que dizemos. Eu acho que nós temos de fazer tudo o que está ao nosso alcance para atingir a meta do déficit do próximo ano. Porquê? Não é apenas porque isso está combinado com os nossos credores. É também porque essa é a maneira de podermos reduzir a nossa dívida. Se não conseguirmos ter um excedente primário este ano e outro maior no próximo ano, a nossa dívida aumenta em vez de diminuir. Ora, é muito importante para a sustentabilidade do país, para o futuro, que nós possamos alcançar este resultado. Ele não se consegue alcançar num ano, se não era excelente, não é? Em 2010 tínhamos 10% de déficit público, no ano seguinte teríamos um excedente primário. Seria uma coisa extraordinária. Não se consegue, como é evidente. Demora o seu tempo. Por isso é que nos deram 3 anos para nós conseguirmos endireitar as nossas contas. A base de partida foi pouco realista e por isso nós tivemos de rever com o acordo europeu e do Fundo Monetário Internacional essas metas. Mas é do nosso interesse reduzir o mais possível esse déficit. Porquê? Porque menos déficit significa melhores contas públicas. E melhores contas públicas é um instrumento para que a nossa economia possa crescer mais, para que os empregos possam aparecer em maior proporção e para que os portugueses possam viver melhor no futuro. O que eu gostaria hoje
em nome desta sustentabilidade, de dizer a todos os portugueses é que a razão por que nós somos obstinados com as nossas contas públicas é porque queremos a recuperação da nossa economia e do emprego. Só é possível ter mais economia e mais emprego se tivermos menos déficit. E para termos menos déficit, ainda temos de reduzir despesa no Estado e esperamos, evidentemente, contar também com um aumento da nossa receita por via do aumento do nosso produto interno bruto. Deixem-me dizer-lhes que isto é muito importante na Europa que estamos a construir. Muitos dizem que nós temos uma visão da Europa que é a visão da austeridade, do rigor, da exigência. Mas, de facto, não é assim. Nós temos uma visão da nossa Europa de responsabilidade e de solidariedade. Parece que ainda há uns quantos políticos que acham que na Europa o lema devia ser: uns poupam, outros gastam. Uns fazem boas contas, os outros emprestam o rating. Ora, esta concepção de Europa é uma concepção infantil. Não é sequer uma concepção política. Porque isso não existe em parte nenhuma do mundo. O eu poupo e tu gastas não existe em lado nenhum. O que existe é todos temos de ser responsáveis e, na medida em que soubermos ser responsáveis, como não temos todos a mesma situação de partida, nós temos de nos ajudar uns aos outros a atingir os nossos resultados. Isso melhora a nossa posição coletiva. Mas a ideia de que um dia iremos, como se diz, mutualizar a dívida de todos, dizer assim, nós devíamos só ter 60% de rácio de dívida. Acima disso, devia ser assim uma conta de todos nós. Uma coisa para se pagar a perder de vista há 50 anos ou a 60 anos, a uma taxa de juros muito baixinha. Para quê? Para poder ter mais déficit. Alguém está à espera, com honestidade, de que uma solução destas algum dia tivesse sentido na Europa? Pelo contrário, se há algum dia na Europa um mecanismo destes existir, e é possível que exista, e é possível que venha a existir, não é para que os países que têm mais dívida possam aumentar a sua dívida. É porque a possam diminuir mais depressa. O espaço orçamental que se ganha pagando menos juros é para abater na dívida, não é para aumentar o déficit. Portanto, quem diz que só pode governar no futuro com margem que a Europa dê para gastar mais, está a falar de uma Europa que não existe nem vai existir, e ainda bem. Porque uma Europa dessas seria o fim da Europa. Nunca os europeus aceitariam uns poupar com sacrifício e com rigor para que outros aumentassem os seus déficits e as suas dívidas. Ninguém anda a pagar as dívidas dos outros. Essa irresponsabilidade não devia existir nem em Portugal, nem na Europa. Dir-se-á, bem, mas essa é uma visão da Europa muito má. Então não nos vem nada da Europa? A Europa não nos ajuda em nada? Deixem-me dar-lhes a minha perspectiva. O Dr. Paulo Rangel, que tem sido o nosso cabeça de lista no Parlamento Europeu, sabe bem, porque o testemunhou de uma forma mais direta do que nós, que a Europa nestes anos evoluiu extraordinariamente. E extraordinariamente em sentido positivo para todos nós, para o futuro. Dou-lhes o exemplo da União Bancária. Nós conseguimos que entre o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, e devemos-lo a ambos, evidentemente, só foi possível estabelecer um acordo entre ambos porque ambos estiveram disponíveis para um entendimento. Mas nós sabemos que o Parlamento Europeu desempenhou aqui uma função mais positiva do que foi possível ter o Conselho Europeu a realizar. Para Estados como Portugal, a União Bancária é crucial.
para evitar esta fragmentação financeira e para proporcionar às nossas empresas, às nossas famílias, condições de acesso a financiamento que sejam idênticas à de outros países. Isso é essencial. E foi possível nesta Europa responsável, que prepara o futuro, chegar a um entendimento e antes das eleições para o Parlamento Europeu, porque senão nem daqui a um ano teríamos um processo bem-sucedido de união bancária. Nós decidimos que não eram os cidadãos europeus aqueles que teriam de pagar pela resolução de bancos quando, porventura, essas circunstâncias tivessem de acontecer. As falências dos bancos não devem ser pagas pelos contribuintes. Devem ser pagas pelos bancos. Este é o princípio da união bancária. Os bancos é que devem ir constituindo um fundo à escala europeia que seja acionado caso algum banco precise de ser resolvido. Como não se pode exigir que esse fundo esteja constituído de um dia para o outro, vai demorar uns anos a fazer-se, era necessário encontrar um mecanismo que evitasse que um determinado Estado, que os contribuintes de qualquer país tivessem de ser responsabilizados financeiramente pela falência de um banco. Melhorámos extraordinariamente aquilo que era a proposta feita pelo Conselho Europeu. E há um mecanismo de mutualização, lá está, europeu, que ao fim de 2 anos já tem 60% do seu valor de garantia constituído. Ao cabo de 2 anos, já não é preciso esperar 10. Ao cabo de 2 anos, em vez de ter só 20%, tem 60% do fundo constituído. Isso permite-nos, da mesma maneira que ter uma mesma regra de supervisão em toda a Europa, acreditar que vai ser possível restaurar a confiança no mercado interbancário. E se isso acontecer, as nossas empresas e as nossas famílias terão acesso a financiamento a custos progressivamente mais próximos da média europeia. E é assim que deve ser. Isso é crucial para nós. Não para que as pessoas possam endividar de qualquer maneira, reparem bem. Ou que as empresas possam endividar de qualquer maneira. Mas para que possam ter acesso a financiamento. Sem financiamento, não há crescimento. Ora, a Europa destes últimos anos foi uma Europa que tomou muitas decisões a pensar no nosso futuro coletivo. E é por essa razão que muita gente, dentro da Europa, continua a querer entrar no euro. Este ano foi a Letónia. Mas há mais países, cada vez há mais países que querem entrar para o núcleo do euro. E cada vez há mais países fora da União Europeia que olham para a União Europeia com um olhar de esperança de que um dia também possam vir a ingressar neste espaço político, económico e social de grande liberdade. Vejam o caso da Ucrânia. Como foi possível, em relativamente pouco tempo, uma sociedade, um país, galvanizar-se contra aquilo que era a perspectiva do seu governo, que não queria assinar um acordo comercial com a União Europeia e queria voltar-se estritamente para o leste e para a área comercial definida pela Rússia. Aquela sociedade mobilizou-se e disse: não é isso que nós queremos, o que nós queremos é voltar-nos para a União Europeia, porque é dali que está o modelo que nós queremos seguir, é o tipo de sociedade que nós queremos ser. Se esta Europa tem conseguido ser um motor e, ao mesmo tempo, uma esperança grande para muitos que ainda não estão cá, é porque tem-se conseguido reformar o suficiente para se oferecer aos olhos dos cidadãos como um espaço de esperança e de liberdade no futuro. Ora, isso depende também de cada um de nós. A Europa
poderia ter sido redesenhada de uma forma muito negativa se, porventura, a Irlanda não tivesse acabado o seu programa de assistência bem, se Portugal não estivesse à beira de concluir o seu programa de assistência bem. Muito do que se pode vir a passar na Europa do futuro também depende da maneira como nós nos comportarmos como cidadãos e como europeus. Eu acho que, numa altura em que, como nunca, o futuro foi tão incerto, os agentes políticos têm a responsabilidade de transmitir o máximo de segurança aos seus cidadãos. Ninguém pode oferecer total segurança no futuro. O futuro é, por definição, incerto. Mas justamente por isso, dado que vivemos numa sociedade cada vez mais global, em que aquilo que acontece em países remotos tem muito mais influência e consequência na nossa vida do que muitas vezes pensamos, justamente por causa dessa incerteza é que os políticos têm a obrigação de transmitir aos seus cidadãos a maior segurança possível. Nós hoje, a pensar no Portugal do pós-programa, nos próximos anos, temos a obrigação de oferecer aos portugueses uma visão confiante, mas que seja assente num caminho seguro. Ora, esse caminho de segurança passa por mantermos o nosso rumo, termos a coragem de fazer as reformas que são necessárias. Fizemos muitas na área económica, precisamos de levar mais longe a reforma no âmbito do Estado e precisamos realmente de ter uma estratégia de médio e de longo prazo para inverter esta situação que vivemos com uma demografia que está a encolher e sem a qual, inversão dessa situação, não teremos nem sustentabilidade de finanças públicas, nem sustentabilidade social, nem sustentabilidade económica. São as decisões que precisamos tomar hoje aquelas que são mais relevantes para os cidadãos no futuro. Houve um homem que faleceu há muito pouco tempo, aqui em Espanha, que foi um homem de grande coragem na forma como conseguiu fazer a transição da sociedade espanhola de uma ditadura para uma democracia. Todos se lembram, provavelmente os mais novos não terão ideia disso, aproveitarão agora para saber, uma vez que essas imagens com certeza regressarão às televisões, que quando nas próprias cortes espanholas uma tentativa de golpe militar foi executada, foi abortada em grande medida porque gente de coragem se manteve no seu posto e continuou a apontar a direção certa. Eu quero aqui evocar essa memória de Adolfo Suárez, que foi realmente um grande estadista e um homem que teve, naquilo que é hoje a Espanha, uma intervenção e uma influência imensas. E julgo que, ao evocá-lo perante a sua morte, de alguma maneira homenageamos também aqueles que, no seu tempo, foram gente com coragem, que se bateram pelos seus ideais e procurando mostrar a quem vem connosco que sabemos qual é o caminho que queremos seguir, mesmo que ele seja muito difícil por vezes. Julgo que Adolfo Suárez permanecerá como um grande europeu e quero aqui hoje prestar-lhe homenagem, dizendo que também nós fizemos um caminho muito corajoso na luta pela nossa democracia, pela criação de condições para que o país possa ser um país com mais progresso, com menos assimetrias sociais, com mais justiça social. Mas também nós temos ainda muito pela frente para fazer. Mas isso só nos pode motivar, não nos pode desmobilizar. Julgo que o Grupo Parlamentar tem dado mostras de uma grande coesão, de que nós continuaremos a precisar para que o país saiba que pode contar connosco
para dar sustentabilidade ao futuro, para dar sentido aos sacrifícios, mas, sobretudo, para fazer renascer a confiança e a esperança nos portugueses. Muito obrigado.